programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja no programa de hoje, profissionais da educação na luta por seus direitos. Acompanhe agora a nossa agenda de lutas. Em defesa dos trabalhadores, a CUT continua na luta. Veja agora mais um choque de realidade na educação pública mineira. Quem luta, educa. O Sindiúti realizou dia 16 de julho, em Belo Horizonte, a primeira reunião do Conselho Estadual Educação Sem LGBTfobia, com participação de representantes das subsedes de todo o estado. De acordo com a coordenadora-geral do Departamento de Formação Política e Sindical do Sindiúti e diretora estadual Feliciana Saldanha, a reunião do coletivo estadual cumpriu o papel de dar continuidade ao processo organizativo de militantes que se dedicam à defesa da diversidade, da tolerância e do combate à LGBTfobia, bem como à efetivação do Conselho Estadual. Em homenagem ao professor Adriano Rodrigues de Lima, assassinado em janeiro de 2017, vítima de homofobia, os participantes aprovaram seu nome para dar identidade ao coletivo. Entre as ações aprovadas estão provocar e cobrar da Secretaria de Estado da Educação e demais órgãos estatais a implementação de políticas e ações que visem o combate da LGBTfobia nos ambientes escolares. O coordenador estadual do coletivo e diretor estadual, José Antônio Paiva Marcos, reforçou que uma das metas a partir de agora é organizar coletivos por regiões. Resultado do trabalho já realizado, o Sindiúti recebeu o troféu Cidadania e Respeito na cidade de Nova Serrana. O prêmio foi organizado pela 4ª Parada LGBT de Nova Serrana, que prestou homenagem e reconhecimento ao trabalho desenvolvido por personalidades, mídias, entidades e poder público, que contribuíram para diminuir o preconceito contra a população LGBT. Estratégias para que o Brasil possa retomar a sua democracia e a sua soberania. É o que pretende o Plano Popular de Emergência, coordenado pela Frente Brasil Popular. O sociólogo Frederico Santana Rick faz parte da comissão que integra esse plano. O que pretende a Frente Brasil Popular com esse trabalho, com esse projeto? Na verdade, é uma resposta da Frente Brasil Popular, que reúne mais de 400 organizações de todo o país, organizações populares, progressistas, democráticas, à crise política, a crise econômica e a crise social por que passa o país. Essa crise, que a gente vê ela de forma imbricada, né? A crise econômica que contribui para a crise política, que por sua vez contribui para a crise social, ela é produto de medidas, de escolhas por parte dos governantes que sucederam a Dilma, que levaram a reforma trabalhista, que levaram a proposta absurda e hedionda da reforma da Previdência. Então, o Plano Popular de Emergência são medidas que se contrapõem a essa maneira de ver a economia e de ver a sociedade brasileira. Entende que é necessário que o Estado atue para sanar a crise econômica, para reverter o processo de crescimento, para que a gente possa voltar, né, a ter crescimento econômico e desenvolvimento, gerar empregos, e o Plano Popular de Emergência se estrutura em alguns pilares, em alguns temas, né? A gente poderia chamar atenção para algum deles, por exemplo, a questão da moradia, que é um caso sério, grave na sociedade brasileira, e que se o Estado fizer um aporte de investimento que contribua para que as famílias tenham acesso à moradia, isso vai gerar emprego, isso vai gerar renda, isso vai movimentar a economia, porque tem um lastro grande a cadeia, por exemplo, da moradia, né? Isso tem a ver com também um investimento numa política de agricultura familiar, de agricultura que possa baratear o custo dos alimentos, seria um outro eixo importante da gente levar em conta. O eixo da questão energética, né? Nós hoje temos uma das energias mais baratas produzidas, né? Um custo de produção mais barato, que é a energia hidráulica, né? Já está aí com toda a capacidade instalada através das barragens e das usinas construídas. Ao invés do governo federal, que está aí, do governo Temer, pegar essa capacidade instalada e reverter isso em desenvolvimento, em industrialização, em uma tarifa de energia mais barata para as famílias, para a tarifa residencial, não.
Se pega isso, se tira o máximo de lucro disso, privatizando isso. É o que querem fazer agora, por exemplo, com as usinas da CEMIG, né? Que eram concessões do governo federal para a CEMIG, e agora o governo federal, ao invés de renovar essas concessões com a CEMIG, quer pegar essas usinas e privatizar, né? Então, o Plano Popular de Emergência vem justamente apontando que a gente acredita num Estado e num país que persiga metas de desenvolvimento, que persiga metas de garantia plena de direitos sociais, políticos, econômicos. Sabe-se também que esse plano ele está prevendo uma série de atitudes que o povo pode fazer, pode lançar mão para revogar as medidas do governo Michel Temer, principalmente em relação às reformas trabalhistas, a terceirização e até a própria questão da Previdência, da reforma da Previdência. Frederico, o que é que o plano prevê nesses aspectos? Olha, o plano é uma maneira também da gente se fortalecer enquanto proposta de sociedade. Porque a gente fica muito bombardeado todos os dias com os meios de comunicação comerciais que a gente acaba assistindo, como se não tivesse caminho, como se não tivesse solução e se a única possibilidade fosse aquela análise que eles nos impõem da economia, que é essa análise de um Estado mínimo, a gente tem que enxugar isso para a iniciativa privada, tá certo? Essa é a proposta que eles nos vendem todos os dias. O plano é uma ferramenta importante para a gente socializá-la, realizar debates com ela, lançamentos. A gente tem feito isso em várias regiões, desde praça pública até em associações de bairro, paróquias, igrejas, né, sindicatos, estão fazendo esses debates com o intuito também de nós podermos colocar nossas contribuições nesse plano, de maneira que a gente não pode dizer que esse plano está já acabado. A ideia é justamente esse processo de escuta e esse processo pedagógico de envolver a população nas soluções dos seus problemas. Mas um objetivo central, precisa ficar claro, é esse, é mostrar que o país tem jeito e que existem medidas que poderiam resolver o problema do desemprego, por exemplo, né? É preciso a gente perceber que para eles, para o lado que está impondo esse arroxo salarial, esse baixo crescimento e esse desemprego, o desemprego é funcional, o desemprego tem razão de ser. Para eles, o emprego é importante para que eles possam reduzir o custo da mão de obra, o custo da força de trabalho, ou seja, reduzir os salários. Eles estiveram, né, ao longo dos governos anteriores aí, do Lula e da Dilma, muito incomodados com o aumento real do salário mínimo que houve ano a ano, do aumento real que houve nas negociações salariais entre patrões e empregados através da greve, né, um aumento considerável do número de greves. Isso tudo gerou um incômodo muito grande e o que nós estamos assistindo é uma reação àquelas medidas. Então, está retrocedendo naqueles poucos ganhos que nós tivemos e está retrocedendo de uma maneira mais drástica e mais séria para o Brasil, para o nosso desenvolvimento, para a nossa soberania, que é criando blindagens jurídicas que impedem um desenvolvimento pleno do país. O que eu estou chamando de uma blindagem jurídica? Uma lei aprovada no ano passado, todo mundo acompanhou, que congelou os gastos públicos por 20 anos. Isso não é qualquer coisa. Você congelar não é quaisquer gastos públicos, porque não congelaram o gasto com juros, o gasto que vai para o setor financeiro, o gasto que vai para os banqueiros. Congelaram justamente aquilo que vai para os trabalhadores, que vai para a população mais pobre. O gasto com saúde, o gasto com educação, o gasto com moradia e etc. E é aí onde a gente vê os gastos do governo. Eles não estão diminuindo o gasto com o salário dos próprios parlamentares, eles não estão diminuindo taxação de grandes fortunas, que é uma das propostas do Plano Popular de Emergência, eles não estão aumentando o imposto sobre os mais ricos, não. Eles estão diminuindo justamente naquela parte do orçamento que é destinado aos mais pobres. O Plano Popular de Emergência é uma clara reação a essa proposta de Estado, que é Estado mínimo para os mais pobres e máximo para sugar dinheiro e enviar para os mais ricos, para os banqueiros. Momento CUT Minas. Em defesa dos trabalhadores, a CUT continua na luta. Enquanto o governo Michel Temer continua a fazer suas apostas e os seus lances para seguir com a reforma da Previdência em curso no Congresso Nacional, trabalhadores e trabalhadoras não se cansam de colocar o assunto no centro das discussões. Em Minas Gerais, a CUT e o Sindiúti têm pautado o assunto. O técnico do DIEESE, na subseção da CUT Minas, Frederico Melo, tem participado desses encontros. Segundo ele, os impactos da reforma da Previdência
para o segmento educacional são imensos. Na verdade, a educação, e particularmente a educação pública, está sendo infestada de tentativas de mudança. Algumas das mudanças já foram, inclusive, aprovadas. Então, existem mudanças do conteúdo da atividade docente e educacional em geral, existem mudanças das relações de trabalho, mudanças das condições de aposentadoria, enfim, é um conjunto amplo de medidas que alteram a educação e a educação pública no país. E algumas dessas medidas promovem uma piora das perspectivas de futuro da nação brasileira. Por exemplo, as mudanças nas relações de trabalho, as mudanças previdenciárias e a diminuição do escopo do ensino público pioram as condições futuras do país. Já a reforma trabalhista ataca direitos e garantias fundamentais. A reforma trabalhista, a gente pode sintetizá-la numa frase. O governo pretende, com a reforma trabalhista, diminuir as garantias institucionais aos trabalhadores e às trabalhadoras e, ao mesmo tempo, elevar as garantias das empresas e sua flexibilidade e autonomia. Hoje, as garantias institucionais aos trabalhadores e às trabalhadoras são dadas ou pelo Estado, pelas leis, ou então pelo movimento sindical, pelo sindicato. E eles querem, então, rebaixar essas duas garantias e, ao mesmo tempo, promover, então, um ganho de flexibilidade, de autonomia e de garantia por parte das empresas. O cenário enfrentado neste momento no Brasil é desafiador. E, de acordo com a presidenta da CUT Minas e coordenadora-geral do Sindiúti, Beatriz Cerqueira, o momento exige da classe trabalhadora resistência e mobilização. O cenário que nós estamos enfrentando não é fácil. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, terceirização, congelamento dos investimentos por 20 anos. Tudo isso faz parte de um novo modelo que tentam impor de Estado brasileiro para nos expulsar desse Estado. Não cabe nada que é público, não cabe povo, não cabe direito social. A hora não é de abaixar a guarda, a hora é de nós continuarmos naquilo que nós nos propusemos a fazer, que é a luta contra as reformas. O governo golpista do Michel Temer tentará alterar a Previdência e tentará outras medidas que afetarão a educação pública, seja a educação básica, seja a universidade, sejam os institutos federais. Então, nós precisamos manter a mobilização contra as reformas. Há um projeto que acabou de ser protocolado no Senado, do senador Paulo Paim, pela revogação da reforma trabalhista. Então, essa luta ainda precisa ser feita e intensificada e continuar a pressionar pela retomada da democracia em nosso país. Quando há uma ruptura democrática, como a que nós estamos vivendo, quem paga a conta é o povo. A ruptura foi feita para isso, para que viessem reformas que retirassem direitos dos mais pobres e da classe trabalhadora. O Brasil não vai melhorar com o governo que está, com a política econômica que este governo está adotando. Por isso, nós precisamos nos fortalecermos, as categorias se organizarem nas suas lutas locais, mas também aliar essa luta local à luta de classe trabalhadora, não sairmos das ruas, continuarmos a dialogar com a população e, fundamentalmente, denunciar cada deputado, cada deputada, cada senador que tem votado contra os nossos direitos, fazendo com que a CLT seja rasgada, a Constituição seja rasgada e a gente tenha essa onda de desemprego que está no nosso país. Vamos manter firme a nossa mobilização, firme a nossa pressão e a denúncia dos deputados federais e senadores que contribuem para esse estado de coisas que nós estamos enfrentando. Calendário de lutas. Acompanhe agora a agenda de lutas dos trabalhadores. No dia 7 de setembro próximo, acontece o Grito dos Excluídos, às 9h30 da manhã, na Praça da Rodoviária, no centro de Belo Horizonte. Esse ano, o lema do Grito dos Excluídos é: a vida em primeiro lugar, por direitos e democracia, a luta é todo dia. É preciso resistir e engrossar a voz daqueles que denunciam a estrutura agressiva e excludente da sociedade e a perda de direitos dos trabalhadores.
Neste contexto, a luta contra a reforma da Previdência é preponderante. Mas também é preciso não vacilar na fé e na esperança de um país justo e igualitário. Queremos que você esteja conosco neste grito, levantando a voz de todas as pessoas que hoje estão excluídas em nosso país. Participe e acompanhe as atividades pelo Face Grito dos Excluídos BH. Choque de realidade. O prefeito Sebastião Quintão, em um ato realizado na Câmara Municipal de Ipatinga, dia 7 de agosto, ao se deparar com uma manifestação dos aposentados e aposentadas da rede municipal, zombou dos presentes e dançou ao som dos gritos de "Paga Prefeito!". Além de ter ironizado a categoria, que enfrenta graves problemas financeiros diante do não pagamento da complementação salarial, o prefeito mandou chamar a polícia para intimidar os manifestantes. Em nota de repúdio, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Sindiúte-MG, subsede Ipatinga, disse que a postura do prefeito Sebastião Quintão, diante dos aposentados e aposentadas da rede municipal de Ipatinga, é vergonhosa. Atualidade. Quanta barbárie aconteceu nesse país sob uma falsa capa de normalidade. Quanta barbárie. E quanto entorpecimento da nação, enquanto o sangue jorrava no Araguaia, jorrava nas grandes cidades, quanto entorpecimento da nação, enquanto nós éramos engolidos pelo regime de exceção. O pastor Ariovaldo Ramos, liderança da Igreja Progressista Evangélica, está falando dos tempos de chumbo da ditadura militar, das atrocidades que se cometiam nessa época contra quem ousava pensar diferente daqueles que estavam no comando do nosso país. Ao visitar conosco a exposição Desconstrução do Esquecimento, Golpe, Anistia e Justiça de Transição, no Centro Cultural da UFMG, região central de Belo Horizonte, ele disse que vê hoje em dia uma retomada desses tempos de horror. Eu lamento principalmente porque hoje eu vejo uma retomada desse torpor. Porque, por exemplo, os trabalhadores acabam de praticamente perder todos os seus direitos. O trabalho foi precarizado. Em muitos casos está muito próximo do trabalho análogo à escravidão. E você não vê reação. Você não vê o pessoal se levantar. Não tem consciência do que está acontecendo. Pois é. E para que esses tempos não voltem mais, para que possamos defender justamente o contrário, se faz necessário conhecer os fatos como eles aconteceram. Proposta da exposição da UFMG, que fica aberta até o dia 31 deste mês. Logo que chegamos, a coordenadora dessa exposição, Silvana Kozer, nos explicou que esse portal aqui, ele não tem bandeiras, simplesmente ele retrata muitas das cenas daqueles tempos que marcaram o período da ditadura. Portanto, é um convite aberto a todos que estão chegando nessa exposição para conhecer essa história. Dando sequência à nossa reportagem nessa edição, começamos mostrando os cenários que retratam a luta das mulheres. E um dos pontos mais emocionantes desta exposição, no olhar da coordenadora Silvana Kozer. Aqui atrás de mim, vocês estão vendo uma linha do tempo, né? Nas barras a gente tem os anos, e essa linha do tempo tinha dois grandes objetivos. Mostrar que, a despeito da ditadura, do regime de chumbo, dos anos de chumbo, né, do Brasil, a vida continua. Então a gente tem uma forte e rica produção artística cultural. Nós temos um crescimento da imprensa muito grande, sobretudo da imprensa nanica, da imprensa feita por mulheres. A gente tem o Mulherio, tem o Brasil Mulher, e aí a gente começa a discutir a política, alargando o conceito de política, a dizer que política não é só aquele entendimento anterior que era a luta armada.
A política é também você lutar por direitos iguais, é você dizer que quem ama não mata, é você fazer um movimento de alargamento do conceito de política, né? É uma outra maneira das mulheres entrarem na cena pública, diferente um pouco do movimento feminino pela anistia, mas tão forte, tão necessário quanto. Mas aqui a gente tem uma coisa magnífica, que eu acho que é uma das peças mais emocionantes dessa exposição. É um bordado da Isaura Botelho. Isaura é viúva do Onestino Guimarães. O Onestino era presidente da UNE quando a UNE foi colocada na clandestinidade, dissolveram a UNE. E ele, Onestino, e ela fogem durante muito tempo porque são perseguidos, mas eles se separam e ele, em 10 de outubro de 73, ele desaparece e nunca mais é encontrado. Ele deixa uma filha. 40 anos depois do golpe, a Isaura publica num livro uma reflexão sobre o golpe e a ditadura brasileira de 64, esse bordado que é maravilhoso. É um coração com as suas veias e é um coração que traz um nome que eu acho muito importante. Todos jovens, todos torturados, todos mortos. Todos os nomes bordados nesse coração não existem, as famílias nunca recuperaram seus corpos, exceto Zé Carlos da Mata Machado, que através da pessoa e da importância do Dr. Edgar da Mata Machado, eles conseguiram reaver o caixão com os restos mortais do filho. O caixão veio lacrado, mas ele está enterrado. Dessas famílias todas, a única família que pôde enterrar o seu filho é a família Mata Machado. A Sala da Justiça de Transição traz como foco o repensar do que aconteceu, o reconstruir da história, para se fazer a tão esperada justiça. Essa sala aqui, nós entramos no pedaço que, na parte da exposição, que trata de um nome muito pouco, que diz muito pouco para as pessoas, Justiça de Transição. Justiça de transição foi um conceito criado, quer dizer, todo país, toda nação que passou por uma ditadura, um regime de violência, precisa, logo após de restabelecida a legalidade, a democracia, de se haver consigo mesma, de repensar o que aconteceu, de fazer um processo de restauro da sua integridade, reconstituir os laços. E aí a gente tem quatro pilares. A gente tem a reparação econômica, que é o que o Brasil começou a fazer lá no período do Fernando Henrique, quando instituiu a Comissão de Anistia. A gente tem uma coisa tão importante, ou mais até, mas tanto quanto, a questão da reparação simbólica, porque essas pessoas, elas foram relegadas não só à morte, mas ao esquecimento. Elas perderam tudo, inclusive a sua honra, o seu nome, a sua dignidade. E as famílias por via de consequência. Muitas vezes as famílias eram inteiramente isoladas na sua comunidade, no seu bairro, porque tinham um filho ou uma filha ou um parente que era subversivo, né? Era igual o leproso, todo mundo queria se afastar. Então a reparação é muito importante, a reparação simbólica. E o Memorial da Anistia Política, que está sendo construído aqui, é um dos mecanismos da justiça de transição na modalidade reparação simbólica, que é fazer jus, conferir, dar justiça, oferecer justiça a essas pessoas, narrar a sua história, lhes dar voz a essas pessoas que foram absolutamente silenciadas. Fazer justiça às pessoas atingidas é uma busca constante e a exposição também deixa clara essa necessidade. Além dessa reparação simbólica, a gente precisa também assistir essas pessoas. A gente não, o Estado brasileiro deve isso às pessoas que foram atingidas. E muitas vezes as pessoas não são atingidas diretamente. O fato de eu não ter sido presa, de eu não ter sido torturado, não quer dizer que eu não tenha sido atingido. Por exemplo, uma família que teve uma criança que teve sua mãe ou seu pai preso, torturado, ou que foi submetida a outro tipo de tortura, porque os torturadores levavam essas crianças
para indiretamente torturarem as suas mães. As mulheres foram muitíssimo torturadas através da figura dos seus filhos, por causa das ameaças, de levar as crianças para vê-los nus, sujos, ser viciados. É tão horrível que é até difícil falar. E essas pessoas saem com sequelas que, se não são aparentes, elas nem por isso não são dolorosas. Então, a Comissão de Anistia criou, junto com as instituições psicanalíticas, as clínicas do testemunho, que é para dar suporte psicológico para os torturados, os ex-prisioneiros e as suas familiares e as pessoas que se reconhecem na condição de afetados pela repressão e pela violência do Estado brasileiro. Uma das pessoas que batalharam para que essa exposição ficasse reaberta por mais um período é Betinho Duarte, ativista dos direitos humanos. E ele explica por quê. Eu tenho um lema: quem esquece o passado está condenado a repeti-lo. É o que está acontecendo no Brasil de hoje. Quer dizer, o golpe militar, já são passados mais de 50 anos, então essa história não foi contada como deveria ter sido contada, como está sendo agora aqui, através dessa exposição, que está trazendo detalhes da história do golpe militar, do que o golpe militar fez nesse Brasil. Até porque muitas pessoas acham que o golpe militar, civil-militar de 64 foi só a questão da tortura, do assassinato, do desaparecimento, das prisões de presos políticos, mas o golpe civil-militar destruiu esse país, tanto do ponto de vista político, econômico, financeiro. Então, entregou as nossas riquezas, destruiu com a Amazônia, teve uma corrupção generalizada. Tem vários casos, inclusive a Ponte Rio-Niterói, que é um exemplo. A nossa usinas nucleares, enfim, vários casos de corrupções durante a ditadura militar. Então, essa exposição fica muito claro o que aconteceu no Brasil e que nós não queremos que aconteça mais, apesar de que nós estamos vivendo isso. Esse golpe que teve no Brasil agora já não é militar, mas é jurídico, parlamentar, midiático e machista. Então, essa exposição é excelente dentro desse ponto de vista. Ou seja, as pessoas precisam vir aqui visitar, conhecer, para não esquecer, porque nós não podemos passar mais, até porque nós estamos passando por isso hoje. E nós temos que enfrentar esses golpistas, porque a melhor forma de se viver é dentro de uma democracia, onde todos tenham direitos iguais. E não está acontecendo. Pelo contrário, a retirada de direitos hoje, nesse país, os trabalhadores, de um modo geral, vão serem aniquilados, porque não vão ter nenhum direito. Estão acabando com a previdência para todos, estão acabando com os direitos trabalhistas, já acabaram com os direitos trabalhistas para todos. A CLT foi praticamente destruída. A terceirização, que é a pior forma de trabalho agora, é a essência do trabalho. Terceirização, você sabe perfeitamente que os trabalhadores não têm direito algum, inclusive na forma de trabalhar. Tem trabalhadores que morrem diariamente porque não estão capacitados a fazer aquele trabalho, não têm as condições necessárias para fazer esse trabalho. Então, essa ditadura que foi implantada aí, caso nós tivéssemos resgatado e toda a população tivesse conhecimento do que aconteceu de 64 a 85, hoje nós estaríamos vivendo essa ditadura. No próximo programa, faremos a última reportagem dessa série. Vamos mostrar que os tempos da ditadura militar foram tão horríveis, mas tão horríveis, que até a infância de muitas crianças, filhos e filhas de perseguidos e mortos políticos, foi terrivelmente roubada. Obrigada pela sua audiência. Até o próximo programa.